Carta do apóstolo Paulo à igreja na cidade de Roma. Romanos capítulo 4, versos 18 a 21. Nas lutas da vida, use sua fé. Nas lutas da vida, use sua fé. O qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Leia agora o 19. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós estamos cultuando ao Senhor, e que a tua palavra, através do teu Santo Espírito, fale ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus, amém. Assentai-vos. Nas lutas da vida, use a sua fé. Eu gostaria de começar fazendo uma afirmação para você nesta noite. E a afirmação que eu gostaria de fazer é que nós estamos vivendo em guerra. Efésios nos diz isso. Os nossos dias são dias de lutas. Sendo mais específico, nossa alma está em guerra. A nossa alma, ela tem lutado contra gigantes. E sobre isso, um pastor batista do sul dos Estados Unidos, David Jeremias, ele escreveu o seguinte: em tudo o que aspiramos está a sombra deles, dos gigantes que lutam contra nós. Em tudo o que aspiramos está a sombra deles. Toda nova terra que pretendemos habitar, todo sonho que esperamos realizar, hoje os chamamos de problemas psicológicos ou emocionais, mas são os mesmos velhos gigantes que nos intimidam como antigamente. Após anos de acovardamento, começamos a medir forças com ele. E como Israel, diante do Jordão, dizemos: seus habitantes são fortes e altos, descendentes dos famosos Enaquins. Você já ouviu o ditado: quem é capaz de resistir aos Enaquins? Quem sairá para enfrentar Golias? Você está lembrado que os Enaquins eram os gigantes, né? Lá da época de Josué. Quem irá por nós? Meus queridos amados, nós somos chamados por Deus para derrotarmos os gigantes da nossa vida. Claro que os Enaquins, eles não existem mais. Os gigantes que enfrentamos hoje, eles têm outros nomes: ansiedade, medo, pânico, timidez, impaciência, cobiça, depressão, lascívia, extravagância, vaidade, vício, preguiça, procrastinação, amargura, ira, maledicência, solidão, passado, culpa, sofrimento, temor do homem. Então, a pergunta: qual é o gigante que tem feito você sofrer? Qual é o gigante que tem te intimidado? Qual é o gigante que tem se levantado para te afrontar? Qual é o gigante que tem tentado te fazer
parar. Meus queridos amados, a palavra de Deus, ela é para nós um manual de combate. Prepare-se para combater na terra dos gigantes. Nós somos desafiados a encarar de frente cada um dos gigantes que aqui citamos. E talvez outros mais. Eles realmente nos amedrontam. E mais do que isso, às vezes nos paralisam. Mas não são invencíveis. Antes de combatermos diretamente, antes de entrarmos na luta contra esses gigantes da vida, esses gigantes que se levantam na nossa alma, antes de entrar neste combate, nós precisamos lançar as bases sobre as quais nós apoiaremos o nosso combate. E meus queridos amados, a fé é a principal arma da luta contra os gigantes da vida. Certa vez eu escutei uma mensagem de um pastor que já está na eternidade, pastor Cláudio Arthur, e eu sempre tive aquela mensagem gravada comigo, e ele disse, ele falava sobre uma pergunta que fizeram a um cientista russo, e perguntaram àquele cientista qual a ciência que seria mais estudada nos últimos dias. E a resposta daquele cientista russo foi: o que será mais estudado nos últimos dias será a fé. Será a fé. Nós nunca tivemos tanta necessidade de fé como temos hoje. Para caminharmos vitoriosos nesta vida, precisamos de fé. Para enfrentarmos as lutas desta vida, pastor Márcio, precisamos de fé. Para combatermos e derrotarmos os gigantes que se levantam na nossa alma, precisamos de fé. Precisamos mais do que as soluções desta vida. Devemos lançar os recursos que estão à nossa disposição. Mas, acima de tudo, precisamos de fé. De exercitarmos a fé. De caminharmos na fé. Meus queridos e amados, a convicção por trás de cada mensagem da palavra de Deus é que todos os nossos gigantes, os gigantes que se levantam dentro de nós, eles nascem da nossa incredulidade, eles nascem da nossa falta de fé. Lembra quando Jesus esteve com aquele homem que chega até Jesus e diz: Senhor, se tu podes, cura meu filho. E Jesus olha para aquele homem e replica a pergunta dele: se tu podes. E ele diz: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Senhor, ajuda-me. Meus irmãos, como nós precisamos aprender com esse homem e pedir oração a Deus para nos ajudar na nossa falta de fé. Sabe por quê? Porque nós queremos ser gigantes da fé. Se alguém perguntar: você tem fé? Eu tenho. Às vezes você não tem, mas você não vai dizer que não tem. Você não quer admitir que não tem. Você não quer admitir que a sua fé está fraca. Você vai dizer: eu tenho fé, eu creio, eu tenho fé. Mas às vezes essa fé está só nas palavras. Às vezes essa fé está porque a prensa não chegou, o momento de aperto não veio, como Mirelle testemunhou aqui. E quando o aperto chega, a dor chega, quando o gigante se levanta. Gente, se a fé não estiver preparada, se você não conhecer o Deus quem você serve, se você não conhecer o Deus que está com você, você vai dizer: onde está Deus? Por que eu estou sofrendo? Nós precisamos de fé para entender que os sofrimentos fazem parte desta vida. Nós precisamos de fé para entender que mesmo sendo filhos de Deus, nós não somos isentos dos sofrimentos desta vida. Nós precisamos de fé para crer que o que Deus tem preparado para nós está além desta
da terra. Nós precisamos de fé e convicção para saber que ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova a cada dia. Nós precisamos de fé para combater a luta. Meus queridos amados, a incredulidade, ela tem uma idade muito longa. A incredulidade, ela começa lá no Éden, quando a serpente, que era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor havia criado, e certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer de nenhuma das árvores do jardim? É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento que comerem do fruto, seus olhos abrirão, e como Deus conhecereis o bem e o mal. A falta de fé na bondade da providência de Deus levou o primeiro casal à insubmissão e à desobediência. E daí entraram todos os males no mundo. Mas não fique com raiva de Adão e de Eva, não. Porque talvez se fosse eu e você lá, nós faríamos a mesma coisa que eles. Eu já ouvi de algumas pessoas dizer: quando eu chegar no céu, eu vou ter uma conversa com Adão. Quando eu chegar no céu, eu vou ter uma conversa com Eva, né? Porque tudo que eu passo hoje é por culpa dele. Não, querido. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas graças a Deus, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Meus queridos, a falta de fé na bondade de Deus, falta de fé na promessa que Deus sempre, em toda e qualquer circunstância, Ele fará o melhor pelos seus. Como nós precisamos nos apropriar disso, mesmo na hora da dor, saber que Deus está fazendo o melhor por nós. Às vezes a gente precisa entender isso, crer, e é nesse momento que nós precisamos não permitir que a incredulidade, porque é o momento que Satanás mais trabalha para plantar a incredulidade. Saiba que o que Satanás mais quer na tua vida é fazer você descrer, é lançar a dúvida. A principal arma de Satanás é a dúvida. É porque é na dúvida que ele ataca. E como é que a gente rebate essa seta da dúvida que Satanás lança? O escudo da fé. É usar a fé. Olha, não importa o que vai acontecer, Deus está no controle da minha vida. Se for para mim ir para a presença dele, eu vou. Se for para ele me livrar, ele vai me livrar. Mas aconteça o que acontecer, ele está no controle. Enfermidade bateu na tua porta, diz a ela: Deus está no controle. Haja o que houver, Deus está no controle. Se essa enfermidade for para ir para a glória, eu vou. Crente não pode ter medo de ir para a glória, gente. É para isso que Jesus nos salvou. É para isso que Jesus nos resgatou. É para isso que Jesus veio a esse mundo, para nos levar para a presença dele. Então crente não pode ter medo. Crente tem que saber que Deus está no barco da sua vida, e esse barco não vai afundar, ele vai chegar do outro lado. As lutas vão vir, os problemas vão vir, as dificuldades vão vir, mas Deus está com você em cada momento. O problema é, às vezes, nós é que saímos da presença dele, e aí a gente diz: cadê Deus? Você correu da presença de Deus. Então precisamos entender isso, buscar isso. Portanto, que fique claro que a incredulidade, ela traz males para a nossa vida. E Paulo, ele indiretamente, ele revela isso ao escrever a Timóteo. 1 Timóteo 6,10, coloca aí para a gente. 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é exatamente isso.
é a raiz de todos os males. Pastor, o dinheiro é a raiz de todos os males? Não, a Bíblia não diz isso não, viu? Cuidado. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a razão de todos os males. A Bíblia não está dizendo que é errado você ter dinheiro. A Bíblia está dizendo que é errado você amar o dinheiro. Quem ama o dinheiro, você sabe o que é que faz? Fecha a mão, né? Quem ama o dinheiro não abre a mão nem para dar tchau. Não. Quem ama o dinheiro pula o muro para não abrir o portão, para não gastar o portão, né? Porque vai gastar. Então quem ama o dinheiro não quer gastar, só quer juntar cada vez mais. Então a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Desviaram-se e nessa cobiça, veja bem, preste atenção que a palavra de Deus é poderosa, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Querido, isso é um alerta para mim e para você, para a sua vida, para a minha vida. É claro que Paulo não está dizendo que toda e qualquer atitude pecaminosa esteja relacionada ao dinheiro, ou que o dinheiro está sempre em mente quando pecamos. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que todos os males nascem de um certo tipo de coração. E que certo tipo de coração é esse? É um coração que ama ao dinheiro. É um coração que ama ao dinheiro. O que significa amor ao dinheiro? Não é que amemos o papel, as cédulas, ou até mesmo as moedas. Não é isso que Paulo está dizendo. Para entendermos o que Paulo quer dizer com o amor ao dinheiro, é a raiz de todo mal, precisamos compreender o que é o dinheiro. John Piper, ele define dinheiro da seguinte maneira: dinheiro é simplesmente um símbolo para os recursos humanos. Dinheiro é aquilo que usamos para obter algo do outro, mas não de Deus. Pois Deus diz: alguém tem sede, venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Isaías 55:1. O dinheiro é a moeda corrente dos recursos humanos. Até no mundo corporativo dos negócios, isso está bem entranhado. O importante, havia um banco, que eu não vou citar o nome, que esse banco tinha uma propaganda onde ele dizia: o importante não é ter mais dinheiro, é saber o que ele pode fazer por você. Lá no fundo cremos que o dinheiro faz alguma coisa por nós, mesmo afirmando que ele não é importante. Até porque, se ele não fosse, não haveria necessidade de termos uma gestão tão grande em cima dele. E meus queridos e amados, a partir dessa definição de dinheiro, John Piper explica por que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ele diz: o coração que ama o dinheiro é um coração que fixa suas esperanças. Veja bem que isso é muito forte. O coração que ama ao dinheiro, ou o dinheiro, é um coração que fixa suas esperanças, busca os seus prazeres e coloca sua confiança naquilo que os recursos humanos podem oferecer. Logo, o amor ao dinheiro é praticamente o mesmo que fé no dinheiro. Já ouvi de pessoas que disseram: oh meu Deus, aqui no meu bolso, ele pode fazer tudo o que eu quero e tudo o que eu preciso. Portanto, o amor ao dinheiro, ou fé no dinheiro, é o outro lado da incredulidade nas promessas de Deus. Quem não crê nas promessas de Deus sempre crê em alguma outra coisa e acaba
abandonando a fé. Como Paulo diz, portanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé. Ou seja, abandona-se a promessa de Deus em busca. Jesus, em Mateus 6,24, ele nos adverte. E ele diz que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será dedicado a um e desprezará o outro. E Jesus fecha esse texto dizendo: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, e a mamon, que é a potestade. Irmãos, eu não estou falando aqui contra o dinheiro. Eu não estou falando aqui contra uma vida próspera. Eu não estou falando aqui contra você usufruir da capacidade que Deus te deu de ganhar e de buscar. Não estou falando disso. Eu estou falando de você ter o dinheiro como Senhor da sua vida. De você amar o dinheiro, de você ser escravo do dinheiro. De o teu coração estar no dinheiro. Um coração que ama o dinheiro, deposita a sua esperança de felicidade nele. Um coração que crê no dinheiro estará ao mesmo tempo deixando de crer nas promessas de Deus. Portanto, quando o apóstolo Paulo diz o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, ele revela que a falta de fé nas promessas de Deus, que é incredulidade, é a raiz de toda atitude pecaminosa no coração. Por isso, meus queridos amados, você nesta noite é desafiado a enfrentar os gigantes que combatemos na alma com a fé. Porque esses gigantes nascem da incredulidade. Pastor Fernando, nenhum gigante começa gigante na nossa vida. Ele vai se instalando. E a gente vai permitindo, pela falta de fé, que ele vá crescendo. Que ele vá crescendo e vá nos amedrontando. Mas quando nós somos chamados para a confiança em Deus, quando exercitamos a confiança, tudo muda. Um hino que nós cantamos muito, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Esse hino foi escrito por um casal recém-casado, e Deus havia permitido que naquele casal uma criança viesse. E aquela esposa estava grávida, mas eles estavam com muito medo. Que mundo nós vamos colocar o nosso filho? Eu acho que todos os pais hoje, quem tem criança pequena, cada dia está mais abismado. Meu Deus, que mundo, né? Que mundo, que mundo. Eu fico pensando, daqui a 40 anos, se Jesus não voltar, como é que vai ser esse mundo? Né? Como é que vai ser esse mundo? Como é que vai ser? Mas sabe, quando aquele casal estava nesse medo, nessa dúvida, nessa ansiedade, o Espírito Santo ministra ao coração deles. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Como será o mundo daqui a 40 anos? Eu não sei. Mas se Jesus estiver no meu coração, eu estarei tranquilo. Eu estarei seguro, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Então o teu amanhã não deve ser um amanhã de medo. O teu amanhã não deve ser um amanhã de terror. O teu amanhã deve ser um amanhã de confiança, de exercício da tua fé, porque ele vive. E ele está com você todos os dias da sua vida. Ah, meus queridos, nós combatemos os gigantes da alma quando combatemos a incredulidade nas promessas de Deus em áreas e sentimentos específicos da nossa vida. Ah, pastor, eu estou com tanto medo. É natural, tá certo? Você é aterrorizado. E se você, meu Jesus, se você assiste qualquer um jornal, de qualquer um canal, de qualquer uma emissora, você é aterrorizado. Meu Deus, é incrível o que fazem conosco. É terror. E terror abate a nossa fé.
Não estou dizendo que você desafie nada disso. A gente precisa tomar todos os cuidados que precisa, tá aí todo mundo de máscara, todo mundo, mas porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque haja o que houver, Ele está comigo. A fé nas promessas de Deus é a principal arma de guerra nesse combate que travamos diariamente em nossa alma. No tempo que vivemos, precisamos concentrar a nossa atenção na fé. Combater com fé. Isso nos leva ao texto que lemos no início. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Veja que frase. Cai nos nossos dias essa frase, não cai? Mesmo não havendo motivo para ter esperança. Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. E diz que Abraão creu contra a esperança. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. E este texto de Paulo nos ensina 4 coisas preciosas e eu vou concluir com elas. A primeira coisa é que a fé considera os problemas do presente. A fé, ela não faz de conta que não acontece. A fé não olha para a montanha e diz, ela não está lá. A fé olha para a montanha e diz, ela está lá. Mas a fé diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. E a resposta vem, o meu socorro está no Senhor, Criador dos céus e da terra. A fé consulta o passado para seguir com o futuro. Quando nós olhamos para trás, nós vemos o que Deus já fez. Olha para a tua vida, não vou nem mandar você olhar para Gênesis, para Êxodo, para Levítico. Olha para a tua vida e lembra dos livramentos, lembra das vitórias que Deus já te deu. A fé olha para trás e firma as suas bases para seguir em frente, dizendo, eu sei em quem eu tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. A fé, ela junta maneiras de produzir frutos de amor. E a fé combate a incredulidade do dia a dia. Abraão tinha 100 anos, quando Deus disse a ele, farei de ti uma grande nação. E ele creu. Ele creu. Sua fé não se enfraqueceu, embora soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor algum. Meus queridos e amados, eu não sei que problema você vive, né? Não sei, vou chamar a banda para a gente concluir. Eu não sei que problema você vive, mas eu sei de uma coisa: exercita a tua fé, usa a tua fé. E olha, fé não é crer em algo que você está vendo, mas fé é crer em algo que você não está vendo. Fé é crer na providência de que Deus está no controle. Olha, se tem algo que eu falo do que eu tenho vivido, é crer de que Deus está no controle. Quando eu recebi o diagnóstico que eu estava com 4 artérias severamente obstruídas, mais de 40%. Sabe qual foi a minha atitude? Deus está no controle da minha vida. Se Ele quisesse me levar, Ele não tinha revelado isso, né? Ele tinha deixado lá. Se Ele revelou, é porque eu vou passar por essa. Para a glória de Deus, passei, estou aqui, né? Eu creio naquele que está na direção da minha vida. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Fica de pé em nome de Jesus.